Bora construir juntos essas 3 animações de texto aqui dentro do After Effects. É super fácil, fica muito bonito e você vai poder baixar o projeto no final. Seja bem-vindo ao BT, se você não me conhece, meu nome é Matheus Ferreira e a gente vai pra dentro do After agora pra começar a fazer a primeira animação. Eu vou começar criando uma nova composição com o nome de animação 1 e vou colocar o frame rate em 24 quadros por segundo, tamanho 1920 por 1080. Aqui agora eu vou desativar essa opção que me mostra esse fundo xadrez, que é esse carinha aqui, ó. Eu quero ver o fundo preto porque vai ficar mais fácil da gente construir a animação. Vou pegar minha ferramenta de texto e vou clicar em qualquer lugar da tela e vou digitar aqui a minha palavra. Eu vou colocar Creative. Você pode escolher a sua fonte. Aqui no painel de texto eu coloquei o Arial Black. Vou aumentar um pouquinho o tamanho dela e vou centralizar esse texto, né? Aqui no parágrafo centralizado. Depois eu venho aqui em Layer, em seguida Transform e depois Center Anchor Point em Layer Content e em seguida Layer, Transform, Center in View. Isso aqui, o que eu acabei de fazer foi centralizar o meu texto no meio da tela. Pronto. Agora, o que a gente vai fazer é o seguinte, aqui na escala, pressiona a letra S, desativa aqui as proporções conectadas, né? E coloca o valor de 124 nesse lugar aqui do 100. Tá? Só para o texto ficar esticadinho. Em seguida, a gente vai fazer o seguinte, vamos duplicar esse texto aqui, ó. Aperta Ctrl D e aqui nesse Creative número 2, você vai abrir aqui as opções de texto até revelar o Source Text. Você pode vir aqui no Creative de baixo e fazer a mesma coisa, ó. Vem aqui no texto Source Text. E aí, esse cara aqui, ó, do Creative 2, você vai pegar esse caracolzinho e vai conectar ele, ó, clica e arrasta para conectar o Source Text dessa camada de cima nessa camada de baixo. Por quê? Você já vai entender. Mas agora, ó, pega essa camadinha de cima aqui, ó, e coloca ela um pouquinho mais para baixo, tá vendo? Mais ou menos assim. Depois, seleciona ela, duplica com Ctrl D, coloca ela mais para baixo de novo. E depois, duplica com Ctrl D de novo e coloca ela mais para baixo. Aí você pode pegar todas essas camadas e subir elas aqui, ó, para centralizar. Mais ou menos aqui, né? Por que que a gente fez aquele lance de conectar as camadas? Porque agora, se eu pegar aqui, ó, essa camadinha, a primeira de todas, e colocar aqui, ó, outro texto, olha o que acontece. Outro texto. Pronto, todas mudam junto com a primeira, então eu só vou precisar mudar essa primeira aqui que o resto vai acompanhar. Beleza, próximo passo agora é a gente selecionar essas 4 camadas, vir aqui no painel dos caracteres e aqui você vai ver que o seu vai estar desse jeito, né, ó. Primeiro aparecendo esse branco por cima desse branco com o risco vermelho. Você vai simplesmente pegar aqui e clicar nesse botãozinho, ó, No Fill Color. Isso vai fazer com que o seu texto fique com esse contorno em branco. É esse o objetivo. Se você quiser mudar a espessura do contorno, tá nessa opção aqui, tá? Ó, você pode aumentar ou diminuir. Eu vou deixar em 2 porque eu acho que fica legal. Pronto. Agora, o próximo passo que você vai fazer é pegar esses caras aqui, essas 4 camadas e duplicá-las. Aperta aí Ctrl D. Pronto, você duplicou elas, pega elas aqui, ó, e arrasta todas aqui pra cima só para elas ficarem em ordem. Tá? E agora, o que você vai fazer nessas 4 camadas selecionadas é inverter. Tá vendo que aqui agora tá selecionado aqui, ó, o Stroke, né? Ó, Stroke Color. A gente vai, com o Stroke selecionado, clicar no botão No Stroke Color. Pronto. Agora o nosso texto está pintado de novo. Legal. Só que tem um porém. Tem uma dessas camadas aqui que não tá conectada com a primeira. E é essa daqui, ó, Creative 5, tá? Eu vou pegar ela aqui em Source Text e vou mostrar aqui o Source Text dessa primeira também. E vou conectar as duas. Pronto. Agora, se eu pegar aqui o meu texto e trocar novamente, olha lá, muda tudo. Pronto, é isso que a gente está procurando. Em seguida, o que que a gente vai fazer? Vamos pegar aqui e deixar apenas a camada de número 4 e a camada de número 1 ligadas, tá? Essa daqui, na verdade, é a número 4 e a número 8, né? Que aí fica só o textinho aqui de cima. Agora, aqui nessa camada, a gente vai vir no botão Animate e adicionar aqui, ó, em Fill Color, Opacity. Tá? Você vai colocar aqui o Fill Opacity em 0 e aqui no Range Selector você pode abrir e vir até a aba Avançado. Na aba Avançado nós vamos colocar as unidades em Index, coloca aqui o Mode em Subtract e depois o Start em 1 e o End em 3. Agora perceba que ele está selecionando apenas 2 letrinhas do nosso texto. Por isso, nós vamos adicionar uma animação aqui do Offset. Cria um primeiro keyframe aqui no Offset e coloca o valor aqui em -3. Depois, mais ou menos aí perto de 1 segundo à frente, você vai colocar esse valor em 7, tá? Ou um valor maior, para não ter nenhum texto aqui preenchido, tá? Se a sua palavra for maior, você aumenta esse valor aqui. Da mesma forma, se a sua palavra for maior, você diminui o primeiro valor do primeiro keyframe, tá? E aí nós temos isso aqui, ó, beleza? Olha lá que legal, o textinho passando.
Mas como que a gente faz para isso aqui ficar repetindo? É simples, adiciona uma expressão. Segura a tecla Alt, clica aqui no botãozinho de keyframe e digita loop, Alt com O maiúsculo, abre parênteses, fecha parênteses. Pronto. Quando você der um play, olha lá, ele vai ficar passando esse textinho. Agora, é só a gente pegar aqui o nosso Animator 1, tá vendo esse cara aqui, ó? Seleciona ele, Ctrl C, vem aqui nas outras camadinhas aqui, ó, a 6, a 7, a 8, né, aqui no começo, e dá um Ctrl V nelas. Elas vão ter sumido, né? Mas aí, ó, vamos ligar as outras camadas e olha que legal, a gente tem o nosso textinho passando dessa forma. Se você quiser, você pode puxar essas camadinhas aqui, ó, um pouquinho mais pra frente, ó, fazer uma escadinha com elas, porque olha que legal o que vai rolar. Olha lá, ó. O texto também passa como se fosse uma escadinha. E aí, pra fechar com chave de ouro essa animação, a gente vai adicionar uma nova camada de ajuste, né? Botão direito, New Adjustment Layer. Depois, aqui nesse Adjustment Layer, vem em Effect Controls, botão direito, e escolhe aqui a opção Distort. Vai estar fora da tela e provavelmente vocês não estão enxergando, tá? Mas tem uma opção lá no final, ó. Essa daqui, ó, Wave Warp. Pode selecionar ela. E aqui você vai colocar o valor no Wave Width em 250 e o Wave Speed em 0,5. E aí, olha só o que vai rolar. Só dá um play. E prontinho, temos aqui a nossa bandeirinha, o nosso texto como se fosse uma bandeira. Super legal, né? Antes da gente continuar, um recadinho dos nossos patrocinadores. Você que usa o After Effects, é um artista do motion design, com certeza gosta de mostrar pro mundo as suas animações, os seus projetos, né? Se você é videomaker também, editores também precisam, afinal de contas os clientes têm que ver aquilo que a gente faz para nos contratar. Por isso eu quero recomendar um lugar para você criar o seu próprio site de portfólio e se diferenciar da galera que usa os serviços prontos. É o Milkshake. Preciso dizer que eu gostei muito desse nome e ela é uma plataforma para você criar o seu site de graça. É muito bom para você colocar no link da sua bio do Instagram, mas também para você que quer aparecer nas pesquisas do Google, quer criar anúncios e tudo mais. Lá no Milkshake você tem acesso a diversos templates e pode personalizar o seu site do jeito que você precisar e deixar o seu portfólio com a sua cara. O mais legal é que você pode fazer tudo isso direto pelo celular. Se você quiser acessar o Milkshake, é só ir no primeiro link da descrição que vai estar aí, beleza? Crie o seu próprio site e mostra pro mundo o seu trabalho. Agora bora voltar pro nosso tutorial. Voltando aqui no meu painel do projeto, eu vou criar uma nova comp, animação 2, e aqui eu vou escrever o meu textinho. Vamos colocar aqui a mesma frase que eu tinha usado, ó, to the left, para a esquerda. E aqui, o que eu vou fazer? Eu não vou centralizar o meu texto agora. Eu vou primeiro esticar ele um pouquinho, né? Você lembra como é que faz, ó, 124, pronto, tá esticadinho. Agora, eu vou vir aqui no meu parágrafo e vou escolher o parágrafo para a esquerda, né? Vamos alinhar o texto para a esquerda, dessa forma. Em seguida, nós vamos fazer uma animação de entrada. Deixa eu só colocar esse meu texto aqui na posição vertical correta, né? Seleciona ele, letra P, e vamos subir aqui, ó, a posição vertical é 540. Agora o que a gente vai fazer é o seguinte, cria um keyframe aqui no parâmetro de posição, joga esse texto lá para fora, depois mais ou menos aqui em 12 frames, né, mais ou menos aqui na metade de um segundo, você vai colocar o seu texto centralizado. Aqui, ó, ele vai ficar mais ou menos dessa forma. E depois, perto de um segundo, você vai colocar o seu texto na esquerda, tá? Um passo muito importante. Seleciona esses 3 keyframes, clica com o botão direito, vem até Keyframe Interpolation e desmarca aqui, ó, em Spatial Interpolation, troca para Linear, interpolação espacial. O que a gente está fazendo? A gente está organizando os keyframes aqui para eles terem um movimento linear e não um movimento arredondado, tá? Porque a gente quer, né, que o texto se movimente da esquerda para a direita, uma linha reta. E aí sua animação vai ficar mais ou menos assim. Não tá legal. Então o que você faz? Seleciona os 3 keyframes, pressiona F9, vem aqui no seu editor gráfico e puxa aqui, ó, o seu gráfico dessa forma, tá vendo? Olha lá, ó, para ele criar esse pico aqui no meio, tá vendo? Desse jeito, ó. E aí o seu texto vai fazer assim, ó. Você viu que massa? Ó, ele vem, pausa e depois vai até a esquerda. Show! Mas agora, para ficar ainda mais legal, a gente vai adicionar um novo animador. Vem aqui no texto, clica em Animate e depois vem aqui em Tracking. Tá? E aqui no Tracking, deixa eu tirar aqui o meu editor gráfico, aqui no Tracking você vai colocar uma animação igual a gente fez aqui embaixo, ó. Primeiro keyframe em 0, depois aqui no meio você pode colocar um valor aí de mais ou menos 25 e depois aqui no final você pode colocar 0 de novo. Faz a mesma coisa que a gente fez com a posição. Seleciona os 3, F9, vem aqui no gráfico e puxa esse gráfico aqui, ó, para ele ficar com esse pico, tá vendo, ó? Em cima e embaixo. E aí, olha lá que massa, viu só que da hora, ó, o textinho vem e se junta. E por fim, a gente pode adicionar uma última brincadeirinha aqui no meu texto
através da animação do Source Text. Clica aqui para você adicionar uma animação. Depois, quando o texto estiver chegando um pouquinho antes aqui, ó, de chegar no meio, né, mais ou menos aqui assim, você vai vir aqui no painel de texto e vai trocar aqui, ó. Clica na cor de preenchimento, deixa ela desativada. Depois você avança aqui na frente, um pouco antes dele chegar aqui, ó, mais ou menos aqui, e você pega aqui a cor do contorno e desativa. E aí automaticamente ele vai ligar a cor do preenchimento. E aí o seu texto vai ficar assim, ó. Você viu que legal? Só um detalhe importante, se você quiser trocar esse texto, você vai ter que trocar o texto nesses 3 keyframes, tá? Vem aqui, ó, nesse do meio, por exemplo, ou nesse do final, começa pelo último, né, mais fácil. E escreve aqui outro texto, depois nesse outro keyframe, você vai ver que ele voltou para o texto que estava antes, e vem aqui e escreve outro texto, e depois aqui no primeiro também, outro texto. Pronto, agora, ó, tá bonitinho. Vamos então para nossa última animação. Essa animação é super fácil da gente fazer e nós vamos começar digitando um texto longo aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó, Full Circle Text Logo. É um texto bem grandinho. E vamos dar um Enter. Depois, com a nossa ferramentinha de elipse, né, pra gente desenhar a máscara, seleciona ela aí, seleciona a camada do texto, segura a tecla Shift e desenha um círculo perfeito aqui, ó. Se você não segurar Shift, o círculo não fica perfeito. Em seguida, aqui no texto, você vem nas opções de caminho, né, Path Options, e troca aqui o Path pra Mask One. E olha só o nosso textinho, que bonito, está aqui, ó, arredondado. Troca aqui o Reverse Path de Off para On, tá? Para ele ficar bonitinho assim. E aqui em More Options. E aqui agora, se você quiser, ó, você pode adicionar algum objeto aqui para separar, né, o final do texto do começo do texto. Eu gosto de colocar aqui, ó, por exemplo, uns asteriscos, ó, tipo assim, ó. Só que aí você tá vendo que o texto ficou muito junto aqui, né? Ó, os asteriscos estão em cima do texto. Então o que a gente faz? Seleciona todo mundo e diminui o tamanho. Ó, mais ou menos aqui assim. Aí fica um resultado mais legal. Agora, o próximo passo é a gente fazer uma animaçãozinha para esse texto girar. E para fazer isso, nós vamos animar aqui, ó, o First Margin. Tá vendo, ó? Você puxa ele para cá e ele vai empurrando o texto. É só escrever uma expressãozinha. Segura Alt, clica no First Margin e digita Time asterisco 110. Ou seja, a cada 1 segundo ele vai aumentar em 110 esse valor. E aí, ó, o nosso textinho começa a girar. O próximo passo agora é a gente fazer uma entrada para esse texto. Para isso, nós vamos mais uma vez usar o Animate. Clica aqui, vem em Opacity e coloca aqui primeiro o valor de 0, tá? E aqui no Range Selector, a gente vem aqui, nós vamos animar o Start. Tá vendo, ó? Start. Clica aqui para adicionar um keyframe, vem em 1 segundo mais ou menos, coloca ele em 100%, seleciona os 2 keyframes e dá um F9. E olha lá, nosso textinho tá entrando. Pode ser um pouquinho mais rápido. Tá aí, legal. Próximo passo, animar um pouquinho do tracking. Vem aqui no Animate, adiciona um tracking e nós vamos colocar aqui, ó, primeiro o valor de menos 25, para o texto ficar bem juntinho, e aqui no final nós vamos colocar o valor de 0. Seleciona os 2 keyframes, dá um F9 e olha que bonito. Ele entra aqui assim. Legal, né? Agora, se você quiser fazer uma brincadeira bacana aqui, você pode adicionar aqui um novo Adjustment Layer, vir aqui em controle de efeitos, Effect Controls, Time, Posterize Time e coloca o valor de 12 aqui no Frame Rate. E olha que bonitinho que vai ficar a nossa animação. Fica esse estilinho super travadinho, eu acho bem legal. Dá pra gente aplicar isso aqui, ó, copiando o Adjustment Layer, a gente aplica nas outras animações também, fica super bacana. Olha que massa. Aqui na animação 1 fica muito massa também. Olha aí. Tá vendo que show? Então, essas são as animações que você consegue criar aqui dentro do After Effects. Lembre-se, você pode baixar essas animações prontas, o link estará aí na descrição, tá bom? Acessa lá, coloca o seu e-mail pra você receber. Aí na tela estão aparecendo mais 2 vídeos pra você continuar assistindo aqui no BT. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço a todos e até a próxima. Tchau!